pessoal, vamos dar continuidade então aos exercícios da lista de cilindro. Então essa aula vai ser somente destinada a exercícios e na próxima semana eu inicio o conteúdo de pirâmides. Então vamos lá, o exercício 5 diz o seguinte: um cilindro está inscrito em um cubo. Então lembre do termo inscrito, é algo que está dentro, tá? Conforme sugere a figura a seguir. Sabe-se que o volume do cubo é 512 centímetros cúbicos. Aí na letra A ele pede para calcular o volume do cilindro e calcular a área total do cilindro. Mas ele só dá uma informação sobre o volume do cubo. Bom, algumas coisas que a gente precisa aqui entender. Primeiro, se você olhar aqui para a aresta do cubo, que eu vou estar destacando aqui em azul, você vai notar que é a mesma altura que do cilindro. Além disso, é a mesma coisa que a geratriz do cilindro, porque nesse caso o cilindro é reto, então a geratriz coincide com a altura. Outra coisa que a gente pode verificar também é o raio da base desse cilindro. Então, se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, você vai verificar que o raio da base é metade do lado do quadrado. Então, umas coisas que a gente pode concluir, ó, a aresta do cubo, né, é igual à altura do cilindro e raio da base do cilindro é igual a metade da aresta do cubo. Então, anote que esses dois segmentos aqui, eles são iguais. Beleza? Então, vamos começar a resolver o exercício pela informação que ele dá. O volume do cubo é igual a 512 centímetros cúbicos. Então, vamos escrever isso, ó. Volume igual 512. Mais o volume de um cubo, a gente pega a aresta dele, que a gente vai chamar de A, e eleva ao cubo. Para achar a aresta, então, a gente vai extrair a raiz cúbica de 512. Se você fatorar o 512, você vai verificar que o 512 ele é 2 elevado à nona. 2 elevado à décima é 1024, 2 elevado à nona, 512. Então você pode simplificar aqui o índice com esse expoente e você vai ter então 2 elevado ao cubo. Né? Como você tem uma raiz cúbica com um radical elevado à nona, você pode simplificar aqui, ó, 3 divididos por 3 é 1, some o radical, e aqui fica 9 divididos por 3, que dá 3. Então 2 elevado ao cubo corresponde a 8. Então a gente achou a aresta do cubo, que é 8 centímetros. Bom, se a aresta do cubo é 8 centímetros, a gente pode concluir que a altura do cilindro, então a altura do cilindro também é 8. E o raio do cilindro é 4, que é metade da aresta do cubo. Bom, aí acabou o problema, né? Então vamos começar aqui pela letra A. Calcule o volume do cilindro. Bom, o volume do cilindro é a área da base dele, π r quadrado, vezes a altura dele. Então as informações todas aqui a gente tem. π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 8. Então π vezes 4 ao quadrado, vezes 8. Então o volume vai ser igual. Bom, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 8 fica 128. Então o volume desse cilindro é 128 π centímetros cúbicos. Não se esquece do π. Tá? Às vezes a pessoa não está habituada a colocar o π, ele coloca só 128. Então não pode esquecer aqui da variável π. Ah, não precisa substituir por 3,14? Não, a gente vai substituir quando o exercício pedir, ou se as alternativas tiverem valores decimais. Aí provavelmente usou-se o π como 3,14. E na letra B, ele quer a área total do cilindro. Então, lembrando que a área total do cilindro, a gente calcula fazendo assim, ó.
2π vezes R, H mais R. Então também todas as informações a gente tem. Então vai ficar 2π vezes 4, 8 mais 4. Então a área total vai ser igual. Vamos fazer a continha aqui, ó. 2 vezes 4 fica 8π e 8 mais 4 fica 12. E 12 vezes 8 fica 96. Então a área total corresponde a 96π centímetros quadrados agora, porque a gente está falando de área. O exercício 6, ele diz assim, ó, um cilindro reto, então se ele é reto significa dizer que as geratrizes são perpendiculares aos planos que contêm a base, e significa dizer também que a altura é igual à geratriz. Então ele está dizendo que um volume desse cilindro corresponde a 32π metros cúbicos. Sabendo que a medida da sua altura é o dobro da medida do seu raio, podemos afirmar que seu raio mede. Então vamos lá. A altura, ele está dizendo que é igual 2 vezes o raio. Muito bem, o que a gente sabe sobre o volume? Que o volume é igual a 32π metros cúbicos. Mas a gente sabe que o volume de um cilindro, a gente faz πr ao quadrado vezes h. E esse volume, ele está dizendo que é 32π. Muito bem, ó, π com π eu vou simplificar. O h ele está dizendo que é 2r, então no lugar desse h aqui, ó, eu vou colocar 2 vezes o raio. Então eu vou ter r quadrado vezes 2r igual a 32. Então nós vamos ter aqui 2r quadrado igual a 32. O 2 passa dividindo. Então 32 divididos por 2 é 16. Extraindo a raiz quadrada de 16, eu tenho que o r é igual a 4 metros. Está aí, ó, bem tranquilo. O exercício 7, ele diz assim, ó, se quadruplicarmos o raio da base de um cilindro, mantendo-se sua altura, o volume do cilindro fica multiplicado por... Bom, vamos chamar assim, ó. Vamos chamar de VI o volume inicial que a gente está considerando. Tá? Esse volume inicial, a gente sabe que é π vezes R quadrado vezes H. Aí ele fala que o raio vai ser multiplicado por 4, vai ser quadruplicado. Então, no lugar do R, vou chamar aqui de VF agora, que é o volume final, depois que a gente quadruplica o raio. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, π. No lugar do R agora você vai colocar 4R, porque está dizendo que você vai quadruplicar o raio da base. E a altura se mantém constante. Tá? Então vamos fazer continha aqui para ver o que acontece. Ó, o volume final vai ser igual. Bom, 4 ao quadrado dá 16. Então vou colocar aqui o 16 aqui fora. Aí sobrou π. O R ao quadrado fica R quadrado vezes H. Só que se você notar aqui, ó, o que é esse volume final que a gente achou? É igual a 16 vezes o volume inicial, que é πr quadrado. Então, 16 vezes VI. Então, o volume do cilindro fica multiplicado por quanto? Esse volume inicial fica multiplicado por 16. Está aqui, ó. Então, se você quadruplicar o raio da base, o volume do cilindro fica multiplicado por 16. O exercício 8 ele fala assim, ó. Uma artesã confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares de 20 por 10, conforme ilustra as figuras. Unindo dois lados opostos do cartão, de duas maneiras, a artesã forma cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina. Supondo que o custo da vela
seja diretamente proporcional ao volume da parafina empregado, o custo da vela tipo 1 em relação ao custo da vela tipo 2 será. Bom, aparentemente, intuitivamente, a gente olha, bom, se a gente está usando o mesmo papel para construir o cilindro, então ele vai ter o mesmo volume. Não necessariamente, tá? E a gente vai verificar isso nesse exercício. Vamos começar analisando o tipo 1. Muito bem. Se você verificar aqui, ó, como o cilindro é formado por esse retângulo de tal forma que este lado maior, que é o de 20 centímetros, vai gerar o círculo da base, então com certeza a gente pode dizer que esse comprimento que eu destaquei em azul vai ser o comprimento da circunferência da base, certo? Então o que a gente pode escrever aqui? Ó? Que se você pegar aqui 2πr1, o que é o R1? É o raio da base do tipo 1. Isso aqui vai ser igual a 20 centímetros. Mas o que é 2πr? 2πr é o comprimento de uma circunferência. Tá? Como, repito, né, como o lado 20, o lado maior, quando você fechar esse papel, né, unir as duas extremidades, você vai gerar, o que vai gerar a circunferência vai ser esse segmento em azul. Então esse segmento em azul vai ser o comprimento da base. Tá? E aí, ó, o que a gente pode fazer? Se a gente isolar o R aqui, o R1, a gente vai ter que o raio 1 vai ser 20 sobre 2π. Você pode melhorar isso aqui um pouquinho e dizer então que o nosso R1 vai ser igual a 10 sobre π. Então esse aqui, ó, 10 sobre π centímetros, vai ser o raio do tipo 1. E a gente pode calcular o volume do tipo 1, né? Como que é o volume? Π r quadrado vezes h. Então quem vai ser meu V1? Π vezes 10 sobre π elevado ao quadrado vezes o h, que nesse caso é o 10. Ó, essa aqui é a altura desse cilindro. Então, V1 aqui vai ser igual a π, 10 ao quadrado 100, π elevado ao quadrado fica π ao quadrado, vezes 10. Então, se você olhar para o π aqui, ó, esse π que está aqui simplifica com o que está aqui embaixo e sobra 1π. E 10 vezes 100 dá 1000. Então, o V1, o nosso V1, fica igual a 1000 sobre π centímetros cúbicos. Tá aí, ó. Esse é o volume do tipo 1. Agora, vamos analisar aqui, ó, o tipo 2. Então, agora, o comprimento da base, que eu vou chamar aqui de 2πr2, vai ser igual a 10 centímetros. Então, se a gente isolar aqui o R2, a gente vai ter 10 sobre 2π. E se você simplificar, você vai ter 5 sobre π centímetros, que é o raio da base desse tipo 2. Então, a gente pode também calcular o volume. O volume 2 vai ser π r quadrado vezes h. Né? O R aqui agora a gente vai usar, obviamente, o R2. Então, eu vou ter assim, ó, π vezes 5 sobre π ao quadrado, vezes o h agora do segundo cilindro, que é 20. Então, vamos aqui para cima. Ó. Quem que vai ser o nosso V2? V2 vai ser igual a π vezes 25, 5 ao quadrado, 25, π ao quadrado fica π ao quadrado, vezes 20. Mesma situação aqui, ó. Um π daqui simplifica com um π daqui.
vai sobrar aqui no denominador 1π. E 25 vezes 20 é 500. Então, V2 vai ser igual a 500 sobre π centímetros cúbicos. Então, temos V1 e V2. O que ele pergunta? O custo da vela do tipo 1 em relação à vela do tipo 2. Então, a gente tem aqui, ó, V2 e V1. Tá? O que você pode verificar, né? Você observa que o V2 é metade do V1. Porque, olha, aqui é 500 sobre π e aqui é 1000 sobre π. Certo? Então, para obter o V2, eu faço o quê? Divido o V1 por 2. Ou, se você preferir, posso passar esse 2 aqui multiplicando e vou ter que o V1 é igual 2 vezes o V2. Ele está perguntando aqui o custo da vela tipo 1 em relação ao tipo 2. Então, V1 é igual a 2 vezes V2. Então, é o dobro. Letra B. O 9, o enunciado é assim. Um produto pode ser embalado em 2 tipos de latas A e B, ambas com formato de cilindro reto. Suas características são: tipo A tem raio da base 8 e altura 2. E tipo B, a altura igual ao diâmetro da base. O diâmetro é 2 vezes o raio, então a gente pode dizer aqui, ó, que a altura do 2 é 2 vezes o raio do tipo B, colocando R2. Tá? As duas latas devem ter o mesmo volume. Uma delas gasta de material na sua construção X% a mais em relação à outra. O valor de X é de aproximadamente igual a... Bom, elas têm o mesmo volume. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o volume da A. O volume da A é πr1² vezes H. Então, vamos lá. Π vezes o raio ao quadrado vezes o H, que é 2. Então, o volume de A vai ser igual. 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 2, 128. Então, 128 π centímetros cúbicos. E ele está dizendo que esse volume é igual ao volume da B. Então, se eu for analisar o VB, vai ser π vezes R2 ao quadrado vezes o H. Só que o que ele diz aqui, ó? Vou chamar aqui, ó, de H1 e aqui H2, tá? Só para diferenciar as alturas. Ele diz que a altura é igual ao diâmetro da base. Então, a altura é igual a 2R. Então, no lugar de H, eu vou colocar 2R. Então, o volume de B vai ser igual a π vezes R ao quadrado vezes o H, que é 2R. Então, se a gente fizer as continhas aqui, ó, o VB vai ser igual. Então, se você fizer R ao quadrado vezes R, vai dar R ao cubo. Então, vai ficar assim, ó, 2πr ao cubo. E ele está dizendo que esse volume de B é o mesmo volume de A. Então, é igual a 128π. Então, olha só. Π com π vai embora. O 2 passa dividindo. 128 divididos por 2 dá 64. Então, eu vou ter R ao cubo igual a 64. E R, se eu extrair a raiz cúbica de 64, vai dar 4. Então, o raio
o raio da nossa base aqui, 2, corresponde a 4 centímetros. Só que nota, ele está falando de material para construção. Então, ele está se referindo à área. Ah, mas se tem mesmo volume, não significa dizer que tem a mesma área. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter volumes iguais e áreas diferentes. Tá? Então, cuidado aí com as conclusões equivocadas. Tá? Volumes iguais não implicam em áreas iguais. Então, olha só, vamos calcular a área total do A. Então, vai ser aqui, ó, 2πr1 H1 mais R1. Então, vamos lá. A área total do A. 2π, o raio 1, ele diz que é 8, a altura é 2, o raio é 8. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 8, 16, 16 vezes 10, que é 8 mais 2. 16 vezes 10 dá 160. Então, a área total do A é 160 π centímetros quadrados. No 2, ó, primeira coisa, a gente tem aqui o raio 2, consequentemente a gente tem a altura do 2. Por que eu tenho a altura? Porque ele está dizendo que a altura é 2 vezes o raio, né? É igual ao diâmetro da base, então 2 vezes o raio. Então 2 vezes 4 corresponde a 8 centímetros. E aí também a gente pode calcular a área total do B. Agora, isso aqui vai ser igual a 2πr2 H2 mais R2. Então vamos lá, vamos fazer continha. Então, 2π vezes o raio, que é 4, H, que é 8, raio, que é 4. Então a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 12 dá 96. Então, a área total aqui, ó, do B corresponde a 96 π centímetros quadrados. Tá aí, ó. Então, temos a área total do A e temos a área total do B. E ele quer saber que uma gasta mais material do que a outra. Quanto? Bom, como é que a gente vai descobrir isso? Ou a gente faz uma regra de 3, ou divide a maior pela menor. Então, se você pegar aqui, ó, e fazer a razão entre a área total do A, que é o maior, que é 160 π, e dividir pela área total do B, que é 96 π, então o π com π, ele vai simplificar. E aí a gente vai ter 160 divididos por 96. Isso aqui vai ser igual a... Essa razão vai ser igual a 1,666. Vai dar uma dízima periódica. Tá? Então, quanto que passa? Quanto que é a mais? Né? O 1 aqui representa que já equiparou com a área menor. Então, é o 100%. Ele alcança os 96 e mais quanto? 66%. Né? Que é você pegar essa parte decimal, que é 0,66, né? E multiplicar por 100. Então, a porcentagem aqui, o x que ele está procurando, é igual a 66,6%. Tá? Esse aqui é o percentual que o tipo A gasta mais do que
o tipo B. Tá, vou repetir. Por que ali eu só peguei a parte decimal e multipliquei por 100? Você está dividindo uma coisa pela outra, certo? Então deu 1,666. O que significa 1? 1 significa o todo, 1 inteiro. Então ele vai usar a mesma quantidade de material, 100% do que a embalagem B usaria, mais quanto? Mais 66%, que é o 0,66. 0,66 corresponde a 66,6%. O exercício número 10 é um exercício de lógica, assim, né? Mais um exercício de observação do que de resolução em si. Então ele fala assim, ó, uma fábrica de tintas está estudando novas embalagens para o seu produto, comercializado em latas cilíndricas cuja circunferência mede 10 centímetros. Como ele fala de circunferência e aqui está em centímetros, então ele está dizendo que o comprimento da base desses cilindros tem 10 centímetros de comprimento. Ok, então essa figura que eu fiz aqui é como se você estivesse olhando essa caixa e esses cilindros de cima. Então, se o comprimento da base é 2π, ou seja, 10π, ou seja, o comprimento dessas circunferências tem esse valor, então a gente pode escrever assim, ó, que 2πr é igual a 10π. E aí a gente vai achar o raio da base desse cilindro. Então, passando 2π dividindo, eu vou ter que o raio é igual a 5 centímetros. Certo? Ou seja, se o raio é 5 centímetros, o diâmetro dessas circunferências medem 10 centímetros. Então isso significa que aqui eu vou ter 10 centímetros, aqui eu vou ter mais 10 centímetros, aqui eu vou ter mais 10 centímetros e aqui eu vou ter mais 10 centímetros, dando um total de 40 centímetros. Então daqui, ó, até aqui, nós temos, então, 40 centímetros. Ah, mas não dá para colocar mais uma? Não dá. Por que não dá? Porque ele diz que uma das dimensões aqui dessa caixa é 45 centímetros. Como o diâmetro é 10, eu não posso colocar mais uma aqui no final, porque eu só tenho aqui 5 centímetros, então eu não consigo colocar mais uma. E na outra dimensão, a gente tem 25 centímetros, né, dessa caixa. Então aqui a gente tem 10 e 20. Posso colocar mais uma lata aqui embaixo? Não, porque aqui eu só tenho mais 5 centímetros. Então qual é o total de latas que eu consigo colocar nessa caixa aí? É um total de 8, né? Da forma como a gente está olhando aqui a figura, 8 de forma ali horizontal e 2 vertical, né? Então, tendo um total aí de 8 latas, certo? Então, bem tranquilo esse exercício, né? Bem de lógica, né? Não tem nada de muito difícil. Então, total, 8 latas. 11. Um pedaço de cano de 30 centímetros de comprimento e 10 centímetros de diâmetro interno encontra-se na posição vertical e está com a base interior vedada. Colocando-se 2 litros de água em seu interior, a água, aí das alternativas, transborda, ultrapassa o meio do cano. Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que litros corresponde a 1 litro, né? Corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, 2 litros corresponde a 2 decímetros cúbicos. Ótimo, então a gente pode converter essas unidades aqui para decímetro ou converter o volume decímetro cúbico para centímetro cúbico. Tanto faz. Talvez aqui seja mais interessante a gente trabalhar tudo com centímetro. Como é que a gente faz a conversão? A gente tem que lembrar aqui, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que agora nós estamos trabalhando com medida de volume. Então, se eu estou aqui no 2, tá? E eu quero passar de decímetro
para centímetro cúbico, então agora eu não vou multiplicar por 10, né? Eu vou multiplicar por 1000, porque eu tenho aqui cúbico. Então, 2 decímetros cúbicos corresponde a 2000 centímetros cúbicos. Certo? Ó, daqui para cá, multiplico por 1000. Muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não sei, eu não posso afirmar aqui que a altura é 30, porque essa água, eu não sei se ela atingiu a altura máxima do meu cilindro, ou atingiu metade, ou... Enfim, é isso que a gente tem que descobrir. A altura que essa água chegou é o que eu quero descobrir. Então eu desenhei ali hipoteticamente em vermelho onde a água chegou. Eu não sei se ela ultrapassou a metade, no meu desenho aqui está como se tivesse ultrapassado, mas eu não sei. É isso que eu vou descobrir, porque eu não sei que altura que está essa água. Então eu vou chamar aqui de X. E aí a gente vai olhar para esse cilindro aqui, ó, que eu estou destacando em vermelho, que seria justamente o cilindro formado, né, pela quantidade de água que você insere. E como que a gente calcula esse volume? Bom, isso aqui é o volume de um cilindro, e o volume de um cilindro é dado por πr² vezes H. Então, o volume do cilindro ali... Bom, vamos por partes. Π mantém. Quem que é o raio? Bom, se o diâmetro é 10, o raio é 5. Então, 5 ao quadrado. E a altura eu chamei ali de x. Quem que é o VC? É a quantidade de água que eu coloquei. Então vai ficar assim, ó, 2000 igual π vezes 25 vezes x. Então aqui, ó, ele não fala para a gente usar o π igual a 3,14, mas a gente vai usar para chegar num valor aproximado, né, da altura. Então eu vou ter aqui, ó, 2000 igual, vamos fazer aqui, 25 vezes 3,14, 78,5. Então vai ficar aqui, ó, 78,5x. E aí eu vou passar o 78,5 dividindo 2000. Então x vai ser igual a 25,47 centímetros, que está tudo em centímetros. Então, qual seria a nossa opção? Ultrapassa o meio do cano? Sim, ultrapassa o meio do cano. Transborda? Não. Não chega ao meio do cano? Chega, porque meio do cano é 15, aqui passou 25. Enche o cano até a borda? Não. Atinge exatamente o meio do cano? Não. Então, ele ultrapassa o meio do cano. Letra A. O 12 diz assim, ó, um tanque subterrâneo tem a forma de um cilindro circular reto na posição vertical, está completamente cheio, com 30 metros de água, metros cúbicos de água, e 42 metros cúbicos de petróleo. Então a gente pode afirmar, como água e petróleo ali não se misturam, né, segundo que aparenta ali na figura, que o volume total desse cilindro, então, vai ser o volume de água mais o volume de petróleo, que corresponde a 72 metros cúbicos. Então a gente tem aqui o volume total desse cilindro. Se a gente tem o volume total e a gente tem a altura dele, que é 12 metros, a gente tem como determinar a área da base. Então vamos fazer isso, ó. Volume, a gente sabe que é πr² vezes o H, que é 12. E ele está dizendo que isso é igual a 72. Então, vamos isolar aqui, ó, o πr ao quadrado. Por que eu vou isolar πr ao quadrado? Porque πr ao quadrado é justamente quem? A área da base, tá, do meu cilindro. Então, se a gente fizer aqui, ó, πr ao quadrado, passo o 12 dividindo, eu vou ter 72 divididos por 2, que é 6. Ah, mas por que você não calculou o R direto? Porque assim, ó, o que ele está pedindo é a camada do petróleo. Se a altura do tanque é 12 metros, a altura em metros da camada de petróleo. O que vai ser a altura da camada de petróleo? Ora, como é que eu vou descobrir? Vai ser essa área da base aqui, ó, que eu estou destacando, vezes a altura de petróleo. Só que a área da base, como esse cilindro é reto, é um cilindro, né? Todas as secções transversais que você faz vai ter sempre a mesma área, tá? Então por isso que eu deixei aqui πr ao quadrado, que é 6, porque o que vai ser o volume do petróleo? O volume do petróleo vai ser o volume desse cilindro que está mais escuro aqui, ó, destacado
com a cor mais escura. Então, o volume de petróleo vai ser πr² vezes a altura do petróleo. A gente sabe qual que é a altura do petróleo. Está aqui, ó, o volume do petróleo, aliás. O volume do petróleo é 42 metros cúbicos. Então, vou colocar aqui, ó, 42 igual. πr², a gente tem, que vale quanto? 6 vezes a altura do petróleo. Passo 6 dividindo. A altura do petróleo, então, 42 divididos por 6 dá 7 metros. E a altura da água, consequentemente, é 5.